Bem-vindos ao Marias Podcast, conversa sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje a doutora Nise Yamaguchi. É oncologista e imunologista e vai falar para nós sobre as terapias inteligentes no tratamento do câncer. É um prazer falar sobre terapias inteligentes no momento em que você tem sempre o desafio, né, de lidar com situações muito inusitadas quando a pessoa tem câncer e principalmente quando se é jovem, e uma preocupação com câncer de mama, câncer de útero e todos os outros tumores que podem acontecer na mulher também. Claro. Então é muito bom. É um desafio, né, doutora? Com certeza. E nos conta assim o que né, tem de tratamento inteligente nessa área hoje e como eles se diferenciam desses tratamentos tradicionais que a gente sempre ouviu falar, como quimioterapia e radioterapia. Olha, qual a importância da esperança que existe hoje de novos tratamentos do câncer? É que os modos de você pensar a doença, eles mudaram. Hoje você vai muito mais atrás da parte biológica, da parte do funcionamento da célula, de como o organismo como um todo pode contemplar uma melhor reformatação, né, para que ele possa enfrentar melhor o câncer. Então, é uma importante contribuição que você pode dar na informação, porque quando se tem a possibilidade de estudar o genoma da célula tumoral, o genoma da paciente, as defesas imunológicas e melhorar também a alimentação, a parte intestinal, microbiota, melhorar a forma como a pessoa dorme, como ela se relaciona com o mundo. Tudo isso faz parte de um contexto muito importante para se vencer o câncer. Me parece até que essa medicina, né, ocidental, ela está tendo uma influência da medicina oriental, que cuidar do paciente holisticamente, né, que significa cuidar do universo dele, né? É isso que você... Com certeza. E mais do que isso, a parte científica já aprovou que quando a pessoa medita, por exemplo, ela diminui o estresse, ela melhora a capacidade das células de defesa reconhecer a célula estranha, a resposta antiviral para tumores que dependem de vírus, como HPV, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de canal anal. Você pode ter uma melhoria da sua performance cardiovascular e também da forma como o seu corpo reconhece as células estranhas. Uma outra coisa muito importante é uma dieta equilibrada, em que a gente coma menos doce, menos glúten, menos leite e muito mais verdura e frutas para que o seu organismo também responda melhor. Isso é cientificamente comprovado que as células vão ser rediferenciadas. Elas saem do estado, muitas vezes, pré-maligno e vão para um estado de células normais. Além disso, você consegue melhorar bastante a capacidade do corpo de reconhecer agentes externos. Então, é incrível, mas coisas às vezes como fazer exercício. Exercício muda completamente. Claro. Uma pessoa em quimioterapia que faça exercício, ela consegue ter um resultado muito melhor. A pessoa que não engorda durante o seu tratamento e que consegue manter uma dieta inteligente, equilibrada, também vai ficar melhor. Então, são coisas que estão ao alcance das pessoas desde que elas se conscientizem disso. Sim. E, por exemplo, parar de fumar é importante? Nós sabemos que o cigarro leva a câncer, mas depois que a pessoa tem câncer, parar de fumar faz a diferença? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque vai ter menos infecção, vai ter maior capacidade de lidar com as medicações. Mesmo essas drogas inteligentes, essas medicações que elas são, muitas delas orais, elas vão ser melhor metabolizadas no organismo se você não tiver o cigarro concomitantemente. Entendi. E esses tratamentos inteligentes, né, o que eles têm de diferencial, como imunoterapia, que a gente já ouve falar um pouco mais aqui no Brasil, né, terapias alvo moleculares? Então,
O que acontece é o seguinte, algumas células tumorais, para que elas se tornem tumorais, elas sofrem mutações. E essas mutações, elas levam à produção de proteínas na superfície da célula. E essas proteínas estão ligadas ao mecanismo de crescimento do tumor. Se você bloquear os receptores que fazem com que o agente, uma substância externa, ative essas proteínas, você inibe a proliferação da célula mexendo no mecanismo dela. Por isso que a gente chama de alvo molecular. Você identifica qual é o alvo molecular. Por exemplo, no melanoma, que é aquele tumor que é oriundo de células mais pretas, né? Algumas até tem melanoma melanótico, que não tem cor. Mas você consegue, inibindo uma proteína chamada BRAF, um receptor, ele faz com que a célula não se multiplique. Outras células tumorais, por exemplo, de mama, e você usando uma substância que diminui o crescimento com inibidor de ciclina, por exemplo, junto com a hormonioterapia, você evita várias quimioterapias. Então, é extremamente inteligente, importante fazer um acesso a essas estratégias que são muito mais moleculares, muito mais focadas, coisa que a quimioterapia, por exemplo, não é. Ela é geral, ela vai para o corpo como um todo. Essas terapêuticas inteligentes, elas vão pegar as células tumorais de uma forma mais específica. Você poderia me dizer que essas técnicas tradicionais aí, mais antigas, né, quimioterapia, radioterapia, são mais agressivas do que essas novas? Existem tratamentos para todos. Elas devem ser utilizadas, a quimioterapia no seu momento certo, a radioterapia, a cirurgia, mas para algumas situações muito específicas, encontrar saídas moleculares ou saídas imunológicas faz toda a diferença, porque a pessoa vai poder ter acesso a uma nova estratégia. É como se você, para ser um bom oncologista, você tem que ser um estrategista, lidar com todas as equipes que são multidisciplinares, com o paciente, com a família, e trazer de volta aquela possibilidade do organismo se reorganizar, né, e realmente combater as células ruins. Uma reorganização é uma estratégia, né? Com certeza. E como a inteligência artificial e a medicina de precisão, elas podem auxiliar, né, nessa uma personalização, né? Você está me falando que cada caso é um caso, é isso? Isso. Mas a inteligência artificial, hoje, ela pode decodificar múltiplos sinais. Já está sendo utilizada para a escolha de estratégias terapêuticas. Então, você consegue lidar com vários fatores que a gente vê, as proteínas produzidas pelas células tumorais, as enzimas que ela produz, o metabolismo que ela tem, a genômica. Então, integrar todo esse conhecimento nem sempre é possível de uma forma racional. A inteligência artificial, ela vem aumentar a capacidade de raciocínio do oncologista e trazer instrumentos importantes, principalmente no desenvolvimento de novas medicações. Então, ela está presente, e esses algoritmos que se consegue através de colocar múltiplos fatores em contato, né, através de uma inteligência artificial, faz com que você possa escolher melhor os remédios. Sem contar o conhecimento que é necessário para que você tenha acesso a tudo que é produzido no mundo. Isso também tem que ser decodificado e tem que ser trazido de uma forma mais palatável. Sim. E quais são os desafios que você encontra, né, em trabalhar com essas terapias inteligentes, que são mais modernas, comparadas com essas terapias mais tradicionais? Então, algumas já estão disponíveis até no SUS, outras estão disponíveis nos convênios médicos, mas ainda existe um custo bastante grande em várias dessas estratégias. Outras coisas são mais baratas. Por exemplo, se descobriu que remédios que servem para diabetes melhoram também a performance em câncer de mama. Então, coisas mais baratas podem mudar. E também comer menos e fazer exercício não custa nada para ninguém. Mas outro problema é o desconhecimento que muitas vezes os pacientes têm.
muitos dos pacientes e das famílias não sabem que deveriam ter acesso a essas estratégias. Então, quanto mais conscientes as pessoas estiverem, quanto mais elas puderem questionar os seus oncologistas sobre todas essas possibilidades, mais isso vai chegar perto das pessoas. Claro. A informação pode mudar, né? A vida das pessoas é fundamental. Sou suspeita para falar. Mas é tudo de bom. Tudo, sim. Super necessário. Muito necessário. Acho que falta até... eu brinco às vezes que diz assim, a inflação está muito alta, está muito difícil se alimentar bem, fazer exercício físico, né? Tem que se alimentar bem, tem que fazer uma atividade física para ser saudável, você tem que dormir bem. Eu falei, mas olha, se você for na feira, se alimentar só do que está na feira, sai mais barato do que... aquilo que está no supermercado é mais saudável. Se você der uma volta no quarteirão, a gente não fazia isso na pandemia? Exatamente. Subir e descer a escada do prédio, o que custa? Exato. Nada, né? Eu disse, então você vai economizar e vai ficar mais saudável. Com certeza. Tem que ser inteligente. Exato. E também é outra coisa, disposto a mudanças. Exato. Esse é um desafio. É fundamental. É essa questão de mudar o comportamento, né? Não ficar em zona de conforto, sabe? A gente tem que saber que muita coisa vai depender de você mesmo. Sim. Mesmo no enfrentamento da doença, também peça ajuda, sabe? Às vezes a pessoa está muito sozinha, ela não divide, não compartilha, ela não solicita ajuda. Então, peça ajuda, você vai descobrir que tem muita gente querendo estar perto e muitas vezes não sabe como. Exato. Então, esse é um momento importante de agregar pessoas, de trazer valores humanos a todas as nossas relações. Sim, com certeza. Existem alguns avanços promissores dessas terapias inteligentes aí na ajuda, né, desse processo de cura do câncer? Existe. Hoje em dia, a possibilidade de se usar células acopladas a essas terapias inteligentes são células CAR. É uma terapêutica muito interessante, porque ela ativa células imunológicas com uma espécie de alvo molecular. Então, essas células elas vão procurar esses alvos moleculares e destruir as células tumorais. Então, as células CAR são células quiméricas com receptores de antígenos e elas fazem uma grande diferença já em linfomas e leucemias e mielomas. E eu acredito muito nesse potencial dessa terapêutica para tumores sólidos, com gangliosídeos, com receptores, com proteínas diferentes que não estão presentes em outras células, e também com anticorpos monoclonais. Vários anticorpos que eles atacam as células tumorais e levam um pouquinho de quimioterapia, mas uma quantidade minúscula, que a gente chama de payload. E com essa forma de se atuar, é como se a célula tumoral introjetasse aquele anticorpo e ganhasse uma quimioterapiazinha internamente no mecanismo dela. Então, esse tipo que se chama ADC, que é a citotoxicidade do anticorpo levando um pouquinho de droga, carregando um pouquinho de medicação, é extremamente benéfica e já está sendo usada em vários tumores, em câncer de mama, em câncer de intestino, em alguns tumores que a gente chama de HER2 low. Então, é uma coisa muito interessante. E a outra questão que eu acho que a gente tem que saber é que a cura também está dentro de nós. Então, o otimismo, a vontade de reagir, ela traz substâncias imunologicamente ativas. Produz mais dopamina, produz mais serotonina, ativa o sistema imunológico, diminui a inflamação. E a gentileza também tem todo esse papel. Então, as pessoas contribuindo umas com as outras, ajudando a resolver problemas, muitas vezes estão ajudando a pessoa também a superar o próprio câncer. Eu ia fazer essa pergunta, mas já respondeu, né? Que é esse comportamento positivo de acreditar, né, nesse processo de cura e também desenvolver hábitos, né, que favorecem isso, o amor próprio ao próximo, a gentileza gera gentileza, né? Tem tantos ditados aí que falam exatamente isso. Mas o que é diferente agora é que se descobriu que quando uma pessoa é gentil com a outra pessoa, ela produz RNA mensageiro de aumento de imunidade, de diminuição de inflamação, de aumento de capacidade de combater vírus.
E é interessante, inclusive, ela traz um estado de consciência, mas ela traz também modificações bioquímicas. Que Então, nós somos interessante. seres bioquímicos que Ah, produzimos uma série de substâncias de acordo com as nossas emoções. E o nosso cérebro, ele foi treinado para ser bom, porque quando ele é bom, ele consegue preservar a espécie, né? com certeza. Então, olha só, essa coisa do gregário, né, de termos Uhum. mais amigos, de estarmos juntos, de cultivarmos. Um estudo da Harvard mostrou que pessoas que vivem mais são as pessoas que têm mais amigos. Olha, que interessante. E eu acho que a pandemia, né, mostrou isso, a importância dessas relações sociais, né? De você não se isolar. Quantas doenças mentais, emocionais, enfim, aconteceram durante esse processo de você ficar tanto tempo sozinha, né? Nossa, e agora está todo mundo querendo se encontrar. E as Uhum. pessoas que não conseguem fazer esses vínculos, elas vão ter mais problemas. Então, o que está se vendo é que é muito importante os vínculos de amizades. O eu realmente me importo com você, construir laços, ligar para saber como é que a outra Uhum. pessoa está passando, ver se ela conseguiu superar o problema. Tudo Uhum. isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E existe, assim, alguma questão que seja, digamos, a causa de um câncer? Um câncer, ele é de uma origem só genética e ponto final, ou existem outros fatores que podem causar, desencadear ao longo da vida? Veja, ele é multifatorial. Então, os Uhum. hábitos que a pessoa teve, se ela fumou, bebeu, se ela comia coisas muito ruins, etc. Mas também as emoções que ela foi tendo. Hoje em dia, um estudo que está sendo feito no MD Anderson Cancer Center é com relação a grandes traumas na infância, situações graves que a pessoa tenha passado, que tenham diminuído a sua capacidade de reatividade imunológica. Então, o que se sabe é que vale a pena ser feliz, buscar realmente condições melhores de vida, ser ativo, não entrar em depressão, tentar sair dos problemas da melhor maneira possível. E um outro trabalho que está sendo feito, que é muito interessante, é de imposição de mãos. Então, hoje nós temos Reiki, nós temos Mahikari, nós temos Messiânica, uma série de lugares, até os passes, que fazem com que emanação de De energia energia. possa atuar. Mas um estudo sendo feito em células tumorais dentro do MD Anderson está mostrando que também atua a nível de rediferenciação dessas células. Então, você vai aprender que existem também sistemas quânticos de energia que podem fazer a diferença, e isso está em estudo em várias estruturas, e o NIH nos Estados Unidos tem um setor chamado setor de medicina integrativa e complementar, que dá fundos de pesquisa para estudos de energia. Que Incrível, interessante, né? incrível De isso, né? bem-estar, de meditação, de energia. Sim, muito legal. Então, nós precisamos buscar coisas boas para todos. Eu fiquei muito contente de ver como, né, vocês médicos, que antes eu tinha uma imagem assim de, pensam muito sob a ótica científica, né? O que que a ciência traz, mas me parece que ciência e, digamos, uma espiritualidade, uma questão muito energética está envolvida nesses estudos também, E né? outro estudo que foi feito com mulheres com câncer de mama é que as que tinham conceitos espirituais de conexão com uma força maior no universo tinham mais capacidade de superação. Então, foi um estudo feito que mostrou que crenças individuais também interferem. Então, Sim, olha, a gente está aqui para aprender, aprender. mas também para reaprender que coisas nobres, estados de espíritos, de dignidade, de amor, de compaixão, fazem toda a Toda a diferença. diferença, exatamente. Eu fiquei bem surpresa porque eu já tive essa oportunidade de entrevistar um médico desse hospital do MDM, e eu fiquei muito surpresa quando ele me disse que teve dois casos. Um caso de um câncer muito simples, que era garantido a cura, e outro muito complexo, que estava quase considerando já um caso perdido, as chances eram muito remotas. Só que o comportamento positivo dessa pessoa com câncer tão simples
o comportamento negativo dele, né? Era tão forte, tão marcante que ele perdeu esse paciente. E o outro que tinha um comportamento muito positivo, ele tinha uma fé inabalável de que ele ia ter a cura e ele conseguiu. Isso é maravilhoso. Eu não posso dizer que seja só isso. Eu Exato, até posso porque dizer não, que é no um conjunto de coisas. conjunto, Mas com certeza faz toda a diferença Toda a você ter diferença. suporte, você ter pessoas que realmente se preocupam com você, que te amam, Sim. que falam que te amam. Que às vezes as pessoas amam, mas não falam, não expressam. Não E expressa. faz falta isso. Então, tente ser uma pessoa presente, mas também ativamente presente, se expressando em atos, em olhar, em gestos, mas também falando. Falando. Né? Isso é muito importante. Energia, né, na palavra, né? É. E agora, para nós fechar, a gente sempre tem uma pergunta, que é uma pergunta de dica de ouro, aquela dica que é indispensável que você daria para as mulheres, para as nossas Marias que estão assistindo aqui. Acredite que é possível. Vá atrás da informação. Se você tiver um câncer, pergunte sobre tratamentos inteligentes e personalizados. Mesmo que você não tenha acesso, busque, porque existem estudos científicos, estudos clínicos que estão sendo feitos no Brasil, que muitas vezes abrem espaço para isso. Existem estratégias que podem ser utilizadas, então busque, pergunte, acredite. Eu acho que isso é essencial. E a outra é realmente use toda a sua força, toda a sua rede, porque a força de um paciente com câncer, de atuar, de ativar o melhor das outras pessoas é muito grande. Então, acredite em você, no outro, no melhor do outro. Muito bem, muito obrigada. Foi uma honra te receber. Prazer enorme. Se quiser deixar o seu contato de rede social. Sim, é doutora.nise Yamaguchi, é meu Instagram. Estou à disposição e queremos que muito mais gente tenha acesso a essas informações. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar todas essas informações, são valiosíssimas, né, para nós. Eu que agradeço.